se pensa na economia de tempo, no conforto e na segurança de uma viagem, o avião é um meio de transporte que atende bem a esses requisitos. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o avião é o meio de transporte favorito dos brasileiros. 59% dos entrevistados têm a intenção de embarcar em um aeroporto em viagens futuras. No entanto, muitos passageiros ainda desconhecem seus direitos. Para conhecermos as principais regras e os direitos de quem viaja de avião, vamos conversar com o advogado especialista em Direito Civil e Direito do Consumidor, Luiz Gustavo Tardem. Luiz Gustavo, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. Então, vamos às perguntas? Quais os direitos do passageiro quando ocorre atraso ou cancelamento dos voos? Luiz Gustavo, quando ocorre atraso ou cancelamento do voo, o consumidor, de acordo com a resolução número 141 da ANAC, ele tem direito, após a primeira hora de atraso, a receber a possibilidade de se comunicar com parentes, comunicar com a empresa, fazer telefonemas, uso de internet. A companhia aérea tem que franquear esse serviço para ele. A partir da segunda hora, a companhia aérea é obrigada a fornecer um voucher para alimentação dentro do aeroporto. E a partir da quarta hora de atraso, a companhia aérea, de acordo com a resolução, ela precisa acomodar o passageiro em outro voo ou fazer o imediato reembolso da passagem. Então, em caso de atraso, não deixe de exigir os seus direitos conforme prevê a resolução da ANAC. O que fazer em caso de bagagem extraviadas ou danificadas? Estevão, em caso de bagagem danificada ou extraviada, a nossa primeira sugestão no momento de despachar a bagagem é sempre guardar aquele ticket que comprova que a bagagem foi despachada. Há uma recomendação também muito importante, e até alguns sites das companhias aéreas disponibilizam esse serviço, que é fotografar a bagagem antes de ser fechada. Porque com isso você consegue produzir uma prova do que tinha dentro da bagagem. Em caso de extravio, uma nova resolução da ANAC, que é de número 400, disponibilizou um prazo de até 24 horas para a companhia aérea entregar a bagagem que foi extraviada. Mesmo assim, isso é bastante tempo, porque numa viagem internacional, por exemplo, ter que aguardar esse período para receber as bagagens pode causar muitos transtornos ao passageiro. Se no final das contas a bagagem não for encontrada, você pode entrar com uma ação de reparação de danos materiais e morais pelos prejuízos que você sofreu. E você pode entrar com essa ação também, mesmo se a bagagem foi entregue com atraso e isso te trouxe problemas. E a mesma coisa acontece quando a bagagem ela é danificada. Se você recebeu uma bagagem danificada no aeroporto, se dirija até o guichê da companhia e peça para fazer um boletim dessa ocorrência. Não saia do aeroporto com a bagagem danificada sem antes fazer esse boletim. Quem pode solicitar atendimento especial nas companhias aéreas? Pedro, o atendimento especial em companhias aéreas, ela pode ser requisitada por pessoas com prioridades especiais, pessoas que estão com dificuldade de locomoção, estão acometidos por alguma doença, fizeram cirurgia e maiores de idade. As resoluções da ANAC para esse tipo de situação determina que a companhia aérea embarque o passageiro primeiramente, tenha uma prioridade no despacho das bagagens e também no momento de sair da aeronave, ele vai ter essa prioridade porque ele vai ter um assento especial. Então, se tiver o enquadramento nas prioridades especiais, não deixe de exigir da companhia aérea. Faça essa solicitação. Onde os passageiros podem reclamar seus direitos? Lucimar, em casos de problemas com as companhias aéreas, o local de reclamação, se você estiver no aeroporto, em primeiro lugar, é no próprio guichê da companhia.
No guichê da companhia, você pode fazer a reclamação do atraso do voo e aí solicitar o voucher de alimentação se passar mais de 2 horas, a acomodação em outra aeronave se passar mais de 4 horas. Você pode reclamar no guichê da companhia o dano causado na bagagem que foi danificada e ali fazer um boletim. E se os seus problemas não forem resolvidos pela companhia aérea e precisar propor uma ação judicial, até 40 salários mínimos você consegue propor essa ação no juizado especial civil, pedindo as reparações de danos necessárias. Além disso, é possível também fazer uma reclamação no PROCON e o PROCON, como órgão administrativo, ele vai abrir um processo contra a companhia aérea e se ficar constatado que houve a violação de alguma norma do direito do consumidor, o PROCON ele vai multar a companhia aérea que infringiu a lei. Quais os passageiros que têm prioridade? Tarione, os passageiros que têm prioridade são aqueles que precisam e que demandam necessidades especiais, como os idosos, as pessoas que têm portadores de alguma deficiência física, que fizeram procedimentos cirúrgicos e têm dificuldade de se locomover. Essas pessoas elas têm a garantia de fazer embarque prioritário, desembarque prioritário e ter um atendimento especial da companhia aérea. E é importante também a gente ressalvar que pessoas que têm restrições alimentares e não podem comer qualquer tipo de refeição também têm direito a entrar em contato com a companhia aérea e requisitar a sua alimentação especial para o voo. Quais são os documentos necessários para eu estar viajando com uma criança? Pamela, o passageiro, quando ele embarca com uma criança, se ele for o pai ou a mãe da criança, basta que ele tenha qualquer documento de identidade ou certidão de nascimento. Se a criança estiver embarcando no avião com terceiros ou for embarcar sozinha, ela precisa de uma autorização judicial para fazer um embarque. Quais são as novas regras da ANAC sobre bagagem? Gabriel, a ANAC editou uma resolução, a de número 400, regulamentando a situação e o transporte das bagagens aéreas. Agora, o transporte de bagagem é considerado um contrato acessório. Então, o consumidor ele precisa, no momento da compra, comprar sua própria passagem e também adquirir o transporte da passagem, o transporte da bagagem. Bem, as regras que vigoram é a seguinte: para carregar a bagagem dentro da aeronave, a bagagem pode ter até 10 quilos, mas ela precisa respeitar as medições da companhia aérea. E o que eu sugiro, no momento de adquirir a compra do transporte da bagagem, é verificar nas companhias aéreas o valor que está sendo cobrado. Porque tem companhia aérea que quando você compra o transporte da bagagem no site, antecipadamente, cobra o valor. Por exemplo, R$30. E se você chega para comprar a bagagem, o transporte da bagagem, no momento do embarque, esse valor dobra para 60. Isso está sendo alvo de bastante crítica e de atuação dos órgãos de defesa do consumidor, porque não justifica cobrar o dobro do valor no momento do embarque. Então, a gente realmente, a partir da resolução 400, tem que ficar atento a essas regras e sempre procurar verificar o valor da bagagem em cada companhia aérea. Luiz Gustavo, eu também tenho algumas dúvidas sobre esse tema. A partir dessas novas regras da ANAC, que entraram em vigor em 2017, como fica a desistência da compra da passagem e o reembolso? Bem, a desistência da compra da passagem também é motivo de crítica nessa resolução 400 da ANAC pelo seguinte motivo. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, lá no artigo 49, que as compras feitas fora do estabelecimento comercial, como compras feitas pela internet,
o consumidor ele tem 7 dias para fazer a desistência da compra e ter o seu dinheiro reembolsado. As companhias aéreas, em geral, nunca obedeceram essa regra da possibilidade de desistência 7 dias após a compra da passagem. Então, a Resolução 400, ela estabelece que pode ser feita a desistência da compra desde que feita 24 horas após a aquisição. Então, a norma da Resolução 400, ela não está de acordo com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. E aí, o consumidor que adquirir a passagem, ele tem 24 horas para pedir a desistência e ele tem que ficar atento, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece 7 dias após a aquisição do serviço. E se eu resolver cancelar a passagem após esse período, aí eu perco o dinheiro que eu gastei na passagem? Sim, a resolução autoriza que haja uma restituição com multa, mas eu ressalto que as decisões dos juizados especiais cíveis, inclusive aqui do Estado, têm aplicado o Código de Defesa do Consumidor, em que dá direito ao passageiro desistir da compra da passagem até 7 dias após a sua aquisição. Ok. E em caso de overbooking, quais são os direitos, né, do passageiro? Bem, em caso de overbooking, é interessante que a Resolução 400, que é a resolução mais recente da ANAC sobre a relação do consumidor e da companhia aérea, ele ressalva que a companhia aérea pode solicitar que passageiros desembarquem da aeronave. Bem, se isso acontecer, numa hipótese de overbooking, a companhia aérea é obrigada a realocar o passageiro no próximo voo disponível. Se o próximo voo disponível for só em outro dia, ela é obrigada também a pagar as despesas da pernoite do passageiro, e se ele teve algum prejuízo com a perda do voo, como, por exemplo, deixou de prestar um concurso público, acabou não fechando um negócio que ele ia fazer em uma reunião, ele pode reivindicar contra a companhia aérea perdas e danos, tanto danos materiais como danos morais. Muito obrigada, Luiz Gustavo, por todos os esclarecimentos. Estou à disposição da TV Assembleia sempre quando precisar. E se você em casa tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, basta enviar para o e-mail que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!